como será que essas mudanças acontecem? E por que que elas influenciam tanto? Elas vão influenciar na sua forma como você vai se relacionar com as pessoas e a forma como você vai relacionar com você mesma, com o mundo, né? E isso é normal, é muito importante que eu te diga para que você possa ficar tranquila, que essas instabilidades emocionais que vão surgir durante a sua gestação e também no pós-parto é muito comum. É comum por conta dos hormônios, dessa alteração hormonal que está acontecendo, dessas mudanças que estão acontecendo. Vai acontecer sensações de falta de energia, pode vir tristeza, um vazio, uma angústia, principalmente no pós-parto. Então, isso tudo acaba se dando por uma queda hormonal muito brusca. É claro que cada fase você tem um sentimento, uma sensação diferente. E quando você está gestando, passando ali nos seus primeiros meses, você tem uma energia muito grande. Mesmo com a rotina, o cansaço, parece que as coisas fluem. E aí, quando você passa esse período e vai para o terceiro trimestre, no final da sua gestação, parece que aí então vem novamente esse cansaço, né? Tudo o que você estava vivendo no primeiro trimestre. E como eu já falei, essas mudanças, essas sensações, elas se dão a um nível hormonal, mas que acaba acontecendo uma alteração de humor, uma alteração nos nossos pensamentos, na nossa energia, na nossa produtividade, na disposição, nos nossos relacionamentos. E, consequentemente, você acha que tem alguma coisa de errado, mas não tem. Isso é normal. E o grande protagonista dessa mudança é o útero. Exatamente, o útero. É esse grande protagonismo dessa mudança do seu corpo físico e do seu corpo emocional e mental. O útero, ele muda de tamanho, ele muda de posição, ele expande e fazendo com que o corpo inteiro também mude. Quando o útero ele cresce, existe uma hipertrofia cardíaca leve, devido a um volume de sangue que é maior, né? Porque você chega a ter um volume ali de sangue de 70% a mais do que o seu corpo estava antes de engravidar. E esse movimento é porque existe um novo ser que está em desenvolvimento, né? O útero ele tem uma demanda muito grande de energia, porque esse ser ele precisa se equalizar com as energias do seu corpo, com as energias do corpo da mãe. Além dessa hipertrofia cardíaca leve, desse aumento de 70% do sangue, uma outra mudança muito importante é o diafragma. Por isso que muitas gestantes, ao passo que a barriga vai crescendo, fica com falta de ar. É porque o útero cresce, o diafragma ele se sente comprimido, ele se desloca para cima, né, comprimindo também o intestino, porque o útero tem esse crescimento muito grande e acaba-se a mulher ficando até com um pouco de falta de ar. E olha só que interessante, por conta dessa expansão do útero, né, como eu falei, existe uma compressão também do intestino. Muitas mulheres no final da gestação, elas ficam com o intestino preso e o intestino preso tem uma alteração de humor. O intestino está ligado com o nosso humor, porque também é dali que acaba se saindo os hormônios da alegria. Sentimentos de irritação está ligado ao intestino. Então, se você estiver irritada, né, sem paciência, eu vou te dar uma dica. Observa o seu intestino, observa quantas vezes você está indo no banheiro e
coma mais fibra e observa também a quantidade de água que você bebe. A quantidade de água é muito importante para a saúde do intestino. Outra mudança importante que também acontece é o coração. O coração, ele roda um pouco para a esquerda por conta dessa expansão do útero. E você pode ser que fique com uma sensação de pouco espaço, de aperto, inchaço, principalmente depois lá no final da sua gestação. Vamos voltar a falar da relaxina, esse hormônio super importante na gestação? Ele causa um afrouxamento ligamentar e um relaxamento muscular, deixando o seu quadril mais instável. O seu quadril, então, ele tem uma maior mobilidade. Por isso que muitas gestantes falam, nossa, parece que o meu quadril tá solto, né? Então, é justamente por causa do hormônio relaxina. Esse hormônio, ele é liberado pelo corpo lúteo e também pela placenta e pelos ovários. Então, esse hormônio, ele causa aquela sensação que muitas gestantes falam, que parece que o quadril ele tá deslocando, né? Ele fica com essa mobilidade maior, parece que tá saindo do lugar. Esse é um dos motivos que você precisa fazer uma atividade física específica para gestante, com a orientação correta, a prática correta. E também é um dos motivos do corpo se preparar de uma forma natural e realmente de ter essa questão do relaxamento, porque quanto mais relaxada a musculatura tá, mais fácil será o processo do trabalho de parto. Por isso que na gestação não se deve fazer um exercício de muito fortalecimento. Eu sempre falo que o fortalecimento do períneo ou fortalecimento dessa região do quadril, ela deve ser sim realizada, mas da maneira correta, só que trabalhando muito mais o relaxamento. Então, quanto maior essa consciência que você vai ter toda essa musculatura do seu quadril, como mostra a imagem aqui do lado, você mais fácil vai poder passar pelo seu trabalho de parto, mais rápido ele vai ser, porque quanto mais relaxado ele estiver, mais fácil é a descida do bebê e a passagem durante o trabalho de parto. Imagina então, vou trazer aqui uma analogia para você compreender. Imagine que a minha mão, ela é um bloco de concreto, e eu quero passar algo neste bloco de concreto. Então, eu vou empurrando, e esse bloco de concreto, ele tá muito duro, ele tá muito rígido. Agora, vamos imaginar que a minha mão é uma gelatina, por exemplo, e eu vou passar esse objeto nesse bloco de gelatina. Qual será que vai ser mais fácil de passar? E o que mais muda, então, no corpo da gestante? Você vai perceber que a maneira que você caminha também vai mudar. A gente fica com aqueles pés, né, para fora e a gente fica andando que nem pinguim e geralmente a gente pega e coloca a mão lá na lombar e empurra a barriga para frente. Por quê? Porque acaba se mudando também essa noção de gravidade, né? A gravidade muda, essa noção do equilíbrio, né? Mulheres que estão nesse processo de gestação, o equilíbrio também muda. E esses pés direcionados para fora, né, que geralmente se você está num nível de gestação já mais avançado, que a barriga já está maior, você deve estar andando assim. Quando acontece isso, existe uma pressão maior na lombar, porque quando nós colocamos o pé para fora, a nossa lombar ela se fecha, ela se contrai. Se a gente ajusta os pés, existe um relaxamento na lombar, porque tem uma compensação. E isso também a gente vai trabalhar lá nas aulas. Outra mudança também que acaba dificultando a respiração, a sua respiração, se você está se sentindo mais ofegante, é porque geralmente nós colocamos os nossos ombros para frente,
por conta dessa questão da gravidade também. E fica assim um pouco pesado, né? O corpo acaba pesando muito. E quando você coloca esse ombro para frente, você fecha o seu peito, dificultando a sua respiração. Existe também um aumento do muco, das secreções, dos fluidos do seu corpo. Então, você pode ter um pouco de sinusite, um pouco de rinite. É importante que, caso você esteja com isso, que você possa fazer uma inalação, né? Procurar beber bastante água, porque geralmente o muco, ele aumenta em torno de uns 30% a mais. Mas aqui eu quero que você saiba que você não precisa forçar nada. Todas essas alterações, essas mudanças no seu corpo, elas são normais. Você não precisa fazer algo forçado ou esforçado, que é muito pior. Então, aceite a situação do seu corpo, saiba que essas mudanças, elas vêm mesmo e é normal, não tem nada de errado, e tome consciência delas, apenas isso. Tomar a consciência da sua postura, tomar a consciência da forma como você se senta, tomar consciência da forma como você anda. Isso tudo vai te proporcionar uma abertura para poder, pelo menos, melhorar tudo isso e diminuir as dores do seu corpo. Bom, para a gente poder finalizar, eu quero te deixar uma mensagem importante sobre todas essas alterações físicas, emocionais, mentais, né, psicológicas. O que você deve fazer? A primeira coisa, te respeitar, respeitar o seu tempo, respeitar essas alterações, saber que tudo muda e tudo passa também, que todas essas sensações que você pode estar sentindo, elas vão passar.